Criptozoologia. Esse é um tema que eu gosto muito de pesquisar sobre. Não é à toa que um vídeo sobre criptídeos foi um dos primeiros aqui do canal. Mas antes de qualquer coisa, o que é criptozoologia? Em resumo, a criptozoologia é o estudo de espécies animais hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. Isso também inclui o estudo de ocorrência de animais extintos. Então, por conta disso, eu vim trazer para vocês o iceberg definitivo da criptozoologia, onde eu separei o maior número de criaturas que eu encontrei por aí. E o vídeo vai ser dividido em algumas camadas: a superfície, onde teremos criaturas que a maioria das pessoas conhecem, as águas rasas com criaturas menos conhecidas, as águas médias, as águas profundas, o fundo do oceano e, por fim, o vazio, onde teremos as criaturas mais bizarras e desconhecidas. E depois de contextualizar, vamos finalmente adentrar no oceano e começar a dissecar o iceberg dos criptídeos. Bora lá! E como eu disse anteriormente, vamos começar pela superfície, onde falaremos de criaturas bem conhecidas, porém ainda bizarras. E para começar, que tal falarmos da criatura mais conhecida no meio dos criptídeos, o famigerado Pé Grande. O Pé Grande, também conhecido como Bigfoot ou Sasquatch, é uma das figuras mais famosas da criptozoologia. Essa figura lendária é descrita como um enorme primata bípede, com uma altura variando de 2 e 4,5 metros, coberto por pelos castanhos escuros. O seu rosto seria uma mistura de gorila com ser humano, e há relatos que ele exala um odor extremamente forte e desagradável. Acredita-se que ele habite áreas remotas dos Estados Unidos e do Canadá, especialmente em regiões de florestas densas. Algumas teorias científicas sugerem que o Pé Grande possa ser um descendente do Gigantopithecus, um primata pré-histórico. Apesar dos inúmeros relatos de avistamentos, as provas concretas da existência do Pé Grande permanecem inconclusivas. Em 2008, 2 caçadores alegaram ter encontrado o corpo da criatura, mas uma análise revelou que o cadáver não passava de uma fantasia de um macaco congelada. E esse episódio foi um dos muitos que reforçaram o ceticismo da comunidade científica para com o Pé Grande. Já no ano de 2014, um estudo mais detalhado analisou pelos recolhidos em locais de avistamento, concluindo que pertenciam a animais como lobos e ursos, descartando mais uma vez a hipótese de um primata desconhecido. Entre as explicações, há quem acredite que ele seja uma espécie ainda não catalogada, enquanto outros o associam a lendas indígenas e até fraudes bem elaboradas. E outra criatura que também vive em terras americanas é o Jackalope. O Jackalope, ou Lebrílope, é uma criatura folclórica descrita como cruzamento entre uma lebre e um antílope. Geralmente retratado como um coelho com galhadas, dizem que ele habita a Califórnia. A sua origem pode estar ligada a avistamento de coelhos infectados pelo Chopi papilomavírus, uma doença que causa o crescimento de tumores parecidos com chifres na cabeça e no corpo dos animais. Essa condição poderia facilmente inspirar histórias sobre criaturas híbridas. Embora o Jackalope seja peculiar, ele se encaixa em um padrão cultural de animais híbridos, como o grifo e a quimera, que aparecem em mitologias ao redor do mundo. No caso do Jackalope, a ideia de uma lebre com chifres também pode ter sido influenciada pelo antílope Jackrabbit, uma lebre sul-americana conhecida por sua velocidade comparável de um antílope. Agora vamos sair dos Estados Unidos e dar uma viajada para a Escócia e conhecer uma criatura tão famosa quanto o Pé Grande, o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, ou simplesmente Nessie, é um dos criptídeos mais famosos do mundo. Dizem que ele vive no Lago Ness na Escócia e é frequentemente descrito como semelhante a um plesiosauro, um réptil aquático pré-histórico. A lenda da criatura remonta ao século VI, quando São Colomba relatou ter enfrentado uma criatura no rio Ness. Contudo, os relatos modernos começaram em 1880, com o mergulhador Duncan MacDonald relatando que viu algo assustador enquanto trabalhava no fundo do lago. Já em 1933, um avistamento reportado no jornal local Inverness Courier deu início à fama global de Nessie, especialmente com a foto de 1934, conhecido como a foto do cirurgião, que mais tarde seria revelada como uma fraude. Em 2007, um vídeo registrou uma criatura longa e escura movendo-se na água, mas sem confirmação científica. Agora, em 2019, pesquisadores sugeriram que Nessie poderia ser uma enguia gigante, após encontrarem DNA de enguias no lago. Apesar disso, investigações realizadas com sonares, drones e até mesmo mergulhadores não conseguiram encontrar provas concretas da existência do monstro.
Outras hipóteses incluem confusão com extrusões ou bolhas de gás liberadas por falhas tectônicas. O Lago Ness, com suas águas turvas e profundidade de 226 metros, contribui para o mistério, que até os dias de hoje permanece sem solução. Saindo da Escócia e indo direto para a terra dos contos de fadas, vamos falar do unicórnio. O unicórnio, também chamado de licórnio, é descrito como um cavalo branco com um único chifre em espiral. O seu nome vem do latim unicornis, que significa um só chifre. Associado à pureza, força e à ideia de que apenas donzelas puras podem se aproximar dele, o unicórnio aparece em lendas, artes e literatura de várias culturas. Na Idade Média e Renascença, a sua imagem simbolizava virtudes como virgindade e graça, sendo retratada em tapeçarias e emblemas, como no brasão do Reino Unido. A origem do mito é incerta, mas acredita-se que tenha relação com o Elasmotherium, um animal pré-histórico, e com a circulação de presas de narval na Europa medieval, vendidas como chifre de unicórnio. Alguns relatos históricos mencionam o uso de chifres em potes, e descobertas arqueológicas equivocadas também contribuíram para alimentar a lenda. Além disso, culturas como a chinesa e a persa descrevem criaturas semelhantes, reforçando a universalidade do mito. Continuando nesse mundo mágico de contos de fadas, vamos falar dos duendes. Os duendes são criaturas do folclore ibérico, latino-americano e filipino, associado a espíritos travessos que habitam casas. O nome duende vem do espanhol e surgiu da expressão dueño de casa, ou dono de casa. Apesar de sua origem exata ser incerta, há paralelos entre os duendes e outros seres mitológicos europeus, como goblins, elfos e gnomos. Desde o século XIII, a palavra duende passou a fazer parte do vocabulário espanhol, e lendas similares surgiram em várias culturas, como os leprechauns irlandeses, os lutins franceses e os aluxes maias. Segundo o folclore, duendes possuem habilidades sobrenaturais, como atravessar paredes, teletransportar-se e mover-se em alta velocidade. Eles são conhecidos por seu comportamento travesso, frequentemente escondendo objetos ou pregando peças. Entretanto, o seu humor é extremamente sensível. Quando tratados com respeito, podem ajudar os humanos, mas se ofendidos, as suas brincadeiras podem se tornar perigosas, chegando a causar doenças e até mesmo a morte. Essas criaturas aparecem em mitos ao redor do mundo, muitas vezes associadas a florestas, casas e tesouros escondidos. No conhecimento popular, ainda mais pela aparência parecida, muito se confunde entre os duendes e os leprechauns, porém, os leprechauns possuem algumas particularidades. O leprechaun é uma figura mitológica da Irlanda, muitas vezes descrito como um pequeno homem com altura entre 30 e 50 centímetros, sempre ocupado com o trabalho de fazer sapatos. Esses seres são conhecidos por sua habilidade de criar apenas 2 sapatos por ano, sendo considerados sapateiros do povo das fadas. O nome Leprechaun significa meio corpo, mas também pode ser traduzido como sapateiro. Os Leprechauns são conhecidos por serem guardiões de tesouros escondidos, especialmente potes de ouro. Para obter esse tesouro, é necessário capturar o Leprechaun e não o perder de vista, já que ele desaparece rapidamente. Eles são astutos num nível que são capazes de sumir num piscar de olhos. Além disso, acredita-se que possuem uma moeda de prata mágica, que retorna à sua bolsa sempre que gasta. Eles são descritos como alegres, vestidos com roupas verdes, chapéus de 3 pontas, aventais de couro e sapatos com fivelas, sempre carregando um martelo velho. Embora não gostem muito dos humanos, leprechauns podem ser amigáveis quando abordados com boas intenções, e costumam presentear aqueles que os tratam bem com pares de sapato feitos de flores e gotas de orvalho. Agora, saindo desse mundo de fantasia com seres mágicos e coloridos, vamos para o fundo do oceano e conhecer um dos seres mais temidos de todos os tempos, o Kraken. O Kraken é uma criatura nórdica e é descrito como uma lula colossal com o tamanho de uma ilha e sem tentáculos, aterrorizando os marinheiros do Mar da Noruega e outras regiões do Atlântico Norte. A lenda dizia que o Kraken vivia nas profundezas marinhas, mas também poderia se mover por grandes distâncias. As histórias de encontros com essa fera temida, que destruía ou afundava navios, provavelmente têm origem em avistamentos de lulas gigantes ou colossais, criaturas reais que com sua imensa aparência poderiam facilmente ser confundidas com monstros marinhos. Em algumas versões mitológicas, o Kraken é uma criatura rejeitada por Poseidon, o deus do mar, que a enviou para as profundezas do oceano como forma de punição. Alimentado por rancor e raiva, o Kraken se torna um monstro vingativo, atacando qualquer navio que invadisse seu território, afundando-os com seus tentáculos ou criando redemoinhos devastadores. A lenda ainda afirma que o Kraken, em sua solidão nas profundezas, deu origem às lulas modernas, que seriam suas filhas, e que a gigantesca criatura ainda vigia o oceano, aguardando o momento para o seu renascimento.
Depois de enfrentarmos os mares, vamos voltar para a terra firme, mais precisamente para o topo das montanhas geladas do Himalaia, onde conheceremos o Yeti. O Yeti, conhecido no ocidente como o Abominável Homem das Neves, é uma figura mítica que habita a cordilheira do Himalaia. Ele é descrito como uma criatura bípede peluda, que se assemelha a um macaco. O Yeti também é famoso por ser visto em regiões remotas, principalmente no Nepal, no Tibete e em outras áreas montanhosas da Ásia. O folclore sobre o Yeti mistura relatos de testemunhas, pegadas misteriosas e fotografias controversas, mas a sua existência nunca foi confirmada. A criatura é frequentemente comparada ao pé grande, já que ambas compartilham descrições físicas similares e são envoltas em mistérios. A origem do mito do Yeti remonta às crenças pré-budistas e ao folclore dos povos do Himalaia. Ao longo da história, esses seres foram retratados de diferentes maneiras. Alguns o viam como criaturas sagradas ou protetores espirituais, enquanto outros acreditavam que o sangue do Yeti tinha propriedades especiais. No século XIX, os primeiros registros de pegadas e avistamentos surgiram, incluindo relatos de guias locais e exploradores ocidentais que afirmaram ter visto uma criatura peluda nas montanhas. A popularidade do mito aumentou ainda mais no século XX, com uma série de avistamentos e a crescente busca por evidências físicas, como pegadas e amostras de pelos. Apesar das tentativas de provar a existência do Yeti com evidências, como fotografias e amostras de DNA, muitos desses registros foram desacreditados como farsas ou mal entendidos, como pegadas distorcidas pela neve ou restos de animais como ursos e gorais. Vamos descer das montanhas congelantes e falar sobre uma criatura que assombra os desertos e zonas rurais, o chupacabra. O chupacabra faz parte do folclore de várias partes das Américas, especialmente em Porto Rico, onde foi avistado pela primeira vez em 1995. O seu nome vem da característica de beber o sangue do gado e das cabras. As descrições da criatura variam bastante. Algumas pessoas o veem como uma criatura reptiliana e alienígena, com pele escamosa e espinhos, enquanto outras descrevem mais como um cão selvagem com aparência peculiar, como se fosse uma raça estranha, quase sem pelos, com garras e presas pronunciadas. O chupacabra é frequentemente descrito como uma criatura que se move de maneira estranha, pulando como um canguru e com uma altura de cerca de 1 metro, com espinhos ou penas nas costas. As lendas sobre o chupacabra se espalharam não só pela América Latina e Estados Unidos, mas também para países como a Rússia e Filipinas. No entanto, os avistamentos são em sua maioria sem provas concretas, com muitos especialistas considerando o chupacabra uma lenda urbana, ou explicando os avistamentos como sendo cães doentes perambulando por aí. Além disso, o chupacabra tem paralelo com outras lendas de criaturas sugadoras de sangue, como o Ozark Howler, do sul dos Estados Unidos, e os Piltjes, do Chile, que compartilham semelhanças em seus hábitos de ataque ao gado. E ainda nessa pegada de lugares quentes, vamos sair da América Latina e dar uma passadinha no Egito e falar das múmias. A múmia é essencialmente um morto reanimado, envolto em faixas de linho e ressuscitado através de feitiçaria antiga. Na maioria das lendas, ela representa o espírito de um ser que busca preservar-se para a vida após a morte, mas algo dá extremamente errado. Assim, a alma, em vez de descansar em paz, fica presa em sua forma mortal. Em muitos relatos, essas múmias são despertadas por invasores ou exploradores que desrespeitam suas tumbas, dando início a uma maldição. A descrição das múmias varia de acordo com a tradição, mas em geral, elas têm uma aparência grotesca e em decomposição, com os corpos cobertos por faixas de linho deterioradas, como dito anteriormente. Seus olhos, quando abertos, refletem uma presença aterrorizante e o poder de um ser que, apesar de estar morto, ainda possui uma força sobrenatural. Além disso, elas são frequentemente associadas a uma aura de morte e vingança, buscando punir aqueles que ousaram profanar seu descanso eterno. As múmias são bem conhecidas na cultura popular, e outro monstro bem presente em filmes, livros e séries é a anaconda gigante. A anaconda gigante é um dos criptídeos mais aterrorizantes. É simplesmente uma serpente monstruosa de proporções inimagináveis. Com a sua pele escura e escamosa, ela se camufla nas águas de rios e pântanos, esperando silenciosamente pela próxima vítima. As suas dimensões são absurdas, podendo atingir centenas de metros de comprimento, o que a torna capaz de engolir criaturas do tamanho de um ser humano ou até mesmo de um veículo. As suas mandíbulas são imensas, e seu corpo pode envolver presas com uma força incrível, matando por esmagamento. Essa serpente não é apenas uma criatura de tamanho colossal, ela possui uma inteligência quase sobrenatural, caçando de forma furtiva e planejada. É quase impossível detectá-la, até que seja tarde demais, pois sua habilidade de se mover silenciosamente pela água ou se esconder entre árvores e vegetação torna cada encontro com ela um pesadelo.
As lendas falam que a anaconda gigante não é só uma caçadora, mas também uma criatura vingativa, com uma força ancestral que desperta por algum tipo de ritual obscuro ou pela corrupção da natureza. Em muitas histórias da criptozoologia, a anaconda gigante é vista como uma força da natureza que representa o caos e o terror primal. Ela não é apenas uma ameaça física, mas também uma entidade que pode ter poderes sobrenaturais, como controlar o ambiente ao seu redor ou até mesmo hipnotizar suas presas com seu olhar. A anaconda gigante é um ser de proporções descomunais. Agora, ironicamente, falaremos de um ser que é conhecido por ser bem pequeno. Para finalizar a superfície do iceberg, vamos falar dos gnomos. A palavra gnomo tem uma origem um tanto curiosa, vindo do latim gnomos, termo usado para se referir aos elementais da terra. Apesar do termo não ser amplamente utilizado, os gnomos são mencionados em relatos de antigas civilizações, como os incas, povos germânicos e celtas, e têm muitos nomes diferentes em diversas culturas até hoje. De acordo com o escritor Paracelso, os gnomos se assemelham aos humanos, mas não possuem uma alma, o que impede sua morte por idade. Eles habitam um meio mais denso, como rochas e pedras, e têm uma natureza sutil, se movendo com agilidade de espíritos e atravessando essas rochas da mesma maneira que nós atravessamos o ar. Eles são conhecidos como guardiões dos tesouros da terra e dos metais. As suas casas são geralmente nas montanhas, onde protegem os mistérios da terra. Existem diferentes tipos de gnomos, com os mais conhecidos sendo o gnomo da casa, que cuida dos seres e animais dentro da residência, o gnomo do jardim, que ajuda no cuidado do jardim, e o gnomo da floresta, que prefere a solitude e a proteção da natureza. As estátuas de gnomos, especialmente aquelas com chapéus vermelhos, botas e barbas brancas, são símbolo de sorte, sucesso e harmonia com as forças naturais. A aparência dos gnomos pode variar conforme a região, mas esses detalhes sempre carregam um simbolismo de sabedoria e ligação com a terra. Como eu falei no início do vídeo, a primeira camada sempre é com criaturas mais conhecidas, então eu entendo se até agora você tá achando o vídeo chato. Porém, se você continuar me acompanhando nessa descida, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Agora vamos finalmente para as águas rasas. Depois de passarmos pela superfície do iceberg, vamos entrar um pouco na água e conhecer algumas criaturas menos conhecidas e bem mais macabras. Estamos adentrando agora nas águas rasas, e para começar o tópico, vamos falar de uma das criaturas mais demoníacas da história, o literal Demônio de Jersey. O Demônio de Jersey é um dos criptídeos mais famosos da América do Norte, associado à sombria floresta de Pine Barrens em Nova Jersey. Ele é descrito como uma criatura bípede com asas de morcegos, patas de canguru e a cabeça de um cavalo, e sua aparência é tão grotesca quanto as suas origens folclóricas. A lenda mais popular afirma que em 1735, uma mulher chamada Sra. Leeds, grávida do seu 13º filho, amaldiçoou o bebê em um momento de desespero. O recém-nascido, então, teria se transformado em uma criatura monstruosa, matado sua família e fugido para a floresta, onde vive até os dias de hoje. Além dessa história, relatos mais antigos sugerem que os nativos chamavam a região de Lugar do Dragão, enquanto exploradores suecos a nomearam de Drake Kill. O Demônio de Jersey é frequentemente associado a avistamentos assustadores, uma criatura com cerca de 1,8 metros de altura, coberta de pelos, com olhos vermelhos brilhantes que hipnotizam e paralisam suas vítimas. Ele é conhecido por emitir um grito estridente e agudo, comparado ao grito de uma mulher, ecoando na floresta e deixando testemunhas aterrorizadas. Embora as descrições variem, todas convergem para um ser sinistro que mistura características de mamíferos e seres mitológicos como os minotauros. Os seus avistamentos ao longo dos séculos geraram tanto fascínio quanto pavor, com muitas pessoas atribuindo desaparecimentos e eventos inexplicáveis a essa entidade. E outra criatura que também é conhecida por ter características demoníacas é o Ahou. O Ahou é um criptídeo misterioso e pouco documentado, supostamente habitante das florestas densas de Java na Indonésia. Relatado como um morcego gigante, um pterossauro vivo ou até mesmo um primata alado, a sua existência nunca foi comprovada cientificamente. Ele é descrito com olhos grandes e escuros, corpo coberto por pelos cinzentos, garras poderosas e uma envergadura de 3 metros. O Ahou ultrapassa o tamanho da maior espécie de morcego conhecida, a raposa voadora. O criptozoologista Ivan Sanderson teorizou que o Ahou poderia ser um parente do congamato africano, ou até mesmo um pterossauro fóssil vivo.
No entanto, pesquisadores sugerem explicações mais plausíveis, como a confusão com grandes corujas nativas da região, como a coruja do mato de Java, que possui características semelhantes, incluindo uma envergadura considerável e um chamado único, além de ser territorial e silenciosa em voo. A hipótese é reforçada pelo fato de essas corujas habitarem áreas remotas e pouco exploradas nas florestas de Java. Relatos do início do século XX, como os de Ernest Bartels, explorador das montanhas Salak, alimentaram o interesse por essa criatura. No entanto, até hoje, o Ahu é considerado mais um mito alimentado por relatos orais e interpretações equivocadas da fauna local, tornando um mistério da floresta tropical que divide opiniões entre lenda e realidade. O Ahu é como se fosse um híbrido de homem com morcego, tipo o morcego humano do universo do Batman, tá ligado? E outra criatura com essas características é o Homem-Mariposa, mais conhecido como Mothman. O Mothman tem seus primeiros relatos datando de novembro de 1966 a dezembro de 1967, em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Descrito como uma figura humanoide alada, com olhos vermelhos hipnotizantes e asas semelhantes de um morcego, ele teria altura entre 1,80 e 2,10 metros. A sua presença é frequentemente associada a desastres futuros, como o colapso da Silver Bridge em 1967, que matou 46 pessoas. Alguns relatos indicam que ele emitia sons semelhantes a guinchos e ruídos metálicos, enquanto perseguia automóveis ou aparecia em locais isolados. Além das dezenas de avistamentos documentados na década de 1960, outras aparições atribuídas ao Mothman ocorreram em locais e períodos variados, muitas vezes próximos a grandes tragédias, como o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e a queda das Torres Gêmeas em 2001. Também há relatos internacionais, como em Kent, na Inglaterra, em 1997, onde testemunhas relataram ver a figura alada ao lado de um OVNI. Apesar disso, a sua natureza permanece incerta, com teorias variando entre entidade sobrenatural, criatura extraterrestre e explicações mais céticas, como a confusão com grandes aves noturnas. O Mothman é uma mariposa gigante, e isso é bem bizarro, eu sei, mas sabe o que é verdadeiramente assustador? Um dinossauro, ou melhor, o Kasai Rex. O Kasai Rex é descrito como um réptil gigante que supostamente habita o Vale do Kasai, na República Democrática do Congo. Relatos o associam a um dinossauro terópode sobrevivente, como o Tiranossauro Rex ou até mesmo um crocodilo terrestre bípede. Outros acreditam que poderia ser apenas um lagarto monitor de proporções extremas. A primeira aparição documentada ocorreu em 1932, quando o caçador sueco John Johnson afirmou ter visto a criatura atacando elefantes e um rinoceronte, conseguindo até mesmo fotografá-la antes que ela desaparecesse nas águas do pântano. Outro relato marcante aconteceu em 1933, quando um grupo de caçadores tentou localizar o Kasai Rex. Eles descreveram um encontro aterrorizante com uma criatura que os atacou, utilizando sua cauda poderosa para afastá-los antes de desaparecer novamente na água. Décadas depois, em 1951, o zoólogo Robert Henderson partiu em busca do mistério, mas seu grupo foi encontrado massacrado, com corpos dilacerados e sinais de uma força brutal. Embora teorias surgiram, a ação de caçadores ilegais ou de um animal desconhecido, as evidências deixaram dúvidas quanto à real origem do ataque. O Kasai Rex continua sendo um dos criptídeos mais intrigantes da África. Apesar de testemunhos e lendas, nenhuma prova concreta foi apresentada para confirmar a sua existência. E outro monstro que também é um réptil, mas tem algumas características humanoides tipo Mothman e o Ahu, é o sapo de Loveland. O sapo de Loveland é um criptídeo icônico do folclore de Ohio, descrito como um humanoide com aparência de sapo, medindo aproximadamente 1 metro de altura. Relatos de avistamentos surgem há décadas na cidade de Loveland, mas a história ganhou destaque em 1972, quando 2 policiais afirmaram terem visto a criatura. Um dos oficiais até mesmo disparou na criatura, que identificaram mais tarde como uma iguana grande sem cauda, deixando dúvidas sobre o que realmente viram naquele dia. E esse misterioso ser tem fascinado tanto estudiosos quanto curiosos. Edgar Slotkin, professor da Universidade de Cincinnati, comparou o sapo de Loveland a figuras folclóricas como Paul Bunyan, sugerindo que a criatura segue um padrão cíclico, ressurgindo a cada certo período. E outro animal que também tem ligação com a água e é uma espécie de golfinho mutante é a oladeira. A oladeira, também chamada de golfinho dente de serra, é um suposto cetáceo criptídeo avistado na bacia amazônica brasileira pelo pescador e aventureiro Jeremy Wade em 1993 e 1994.
O animal chamou atenção devido a marcas em seu corpo, que pareciam cortes uniformes, semelhantes a lâminas de serra. O Wade avistou a criatura enquanto pescava, e ao questionar os moradores locais, foi recebido com ceticismo, sendo até sugerido que estivesse imaginando coisas. Porém, ele retornou ao local no ano seguinte, e conheceu um homem que também alegava ter visto a criatura, confirmando que seu nome popular era Oladeira. Durante a segunda expedição, Wade conseguiu vislumbrar o animal mais de perto e fotografar sua cabeça, determinando que era de fato um golfinho. Alguns sugeriram que ele poderia ter sido acidentalmente ferido por redes de pesca ou hélices de barcos. No entanto, Wade discordou dessa ideia, apontando que os cortes pareciam ser espaçados de maneira regular, como se fossem causados deliberadamente. Agora, saindo das florestas e indo para o deserto, vamos falar de um animal que, embora fofinho e meigo, pode espetar qualquer um que tente o pegar no colo: o Cactus Cat. O gato-cacto é uma criatura do sudoeste americano. Era geralmente descrito como uma criatura parecida com um lince, coberta de espinhos semelhante a pelos, com espinhos particularmente longos estendendo-se das pernas até a sua cauda, que era blindada e ramificada. É dito que a criatura usava seus espinhos para cortar cactos à noite, permitindo que o suco escorresse das plantas. Nas noites posteriores, a criatura voltava para beber o suco agora fermentado. É um gato cachaceiro, isso sim. Agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de uma criatura que intrigou os pesquisadores, provocando debates até os dias de hoje: o predador de Puquerina. Em junho de 2014, uma carcaça misteriosa apelidada de predador de Puquerina foi encontrada na praia de Puquerina, na Baía de Plenty, na Nova Zelândia. A descoberta chamou a atenção de curiosos e levantou teorias sobre monstros marinhos e criaturas pré-históricas. O corpo, em avançado estado de decomposição, tinha aproximadamente 9 metros de comprimento, grandes dentes e o que pareciam ser nadadeiros rudimentares, alimentando especulações e debates sobre o que de fato seria aquilo. O achado foi registrado em um vídeo por um grupo de banhistas e postado no YouTube, onde a criatura foi descrita como um possível crocodilo gigante, moreia ou até mesmo um dinossauro marinho. A aparência incomum do cadáver deixou muitas perguntas no ar, alimentando teorias sobrenaturais e científicas. No entanto, especialistas foram consultados para analisar o caso e oferecer respostas mais concretas. Anton von Helden, um renomado especialista em mamíferos marinhos, sugeriu que a carcaça provavelmente era de uma orca. Ele explicou que a decomposição avançada pode alterar a aparência de animais marinhos, criando formas bizarras e difíceis de identificar. Esse predador é um monstro que, em tese, viveu na Idade Antiga, na pré-história, mas uma criatura que existiu na Idade Média e que tem um pouco de base histórica é a besta de Gévaudan. A besta de Gévaudan foi um animal misterioso que aterrorizou a região de Gévaudan, no centro-sul da França, entre 1764 e 1767. Relatos da época descrevem uma criatura com dentes afiados e uma cauda longa, que eliminava suas vítimas, geralmente arrancando suas gargantas. Os ataques aconteceram em uma vasta área de 90 por 80 quilômetros, e o número de vítimas varia de 60 a 113 mortes, com algumas sendo parcialmente devoradas. Para caçar o monstro, o reino da França mobilizou uma grande força, incluindo nobres, soldados e caçadores. E até os dias de hoje, a identidade da besta continua sendo um mistério. Alguns sugerem que ela era um lobo gigante ou um cão-lobo, enquanto outros defendem que poderia ser uma hiena asiática de pelos longos, uma espécie agora extinta na Europa. Há também teorias que associam aos mesomiquídeos, uma espécie pré-histórica, devido às descrições de um animal com cascos ao invés de patas. Contudo, independente da sua origem, a lenda da besta ainda cativa a imaginação popular, sendo uma das histórias mais fascinantes da criptozoologia, com seu mistério sem solução definitiva até os dias de hoje. E outro criptídeo que também tem um background real é a sereia de Fiji. Em 1906, o marinheiro L.C. Bishop trouxe para Ohio, nos Estados Unidos, um objeto estranho, os restos de uma criatura que se assemelhava a uma sereia com garras. Décadas depois, pesquisadores da Northern Kentucky University começaram a estudar os restos usando raio-x e tomografias computadorizadas. O que descobriram foi surpreendente: os restos eram uma mistura de partes de macaco, peixes e répteis. A cabeça e o torso pareciam de um macaco, as mãos lembravam a de um anfíbio e a cauda tinha características de peixe, tudo combinado de forma que sugeria um tipo de monstro de Frankenstein criado artificialmente. De acordo com Joseph Chris, radiologista da universidade, o animal foi claramente moldado por alguém, e os restos continham até hastes de madeira e metal para manter as garras no lugar, além de enchimentos de algodão.
A teoria mais aceita é que esse artefato foi inspirado nas famosas sereias de Fiji, uma atração popular no século XIX, onde seres híbridos criados com partes de diferentes animais eram exibidos como atrações turísticas. Acredita-se que Bishop tenha adquirido o objeto no Japão durante a década de 1870. E por fim, para finalizar as criaturas das águas rasas, vamos falar de um monstro muito bizarro. Ele vive embaixo da terra e sua mera movimentação é capaz de causar tremores. Eu estou falando do horripilante verme da Mongólia. O verme da Mongólia, também conhecido como Algoi, Orgoi ou Korhoi, é uma criatura lendária que supostamente habita o deserto de Gobi, na Mongólia. Relatos de nômades da região descrevem essa criatura como um verme gigante com comprimento variando entre 60 centímetros a 1,5 metro. Seu corpo seria totalmente vermelho e coberto por espinhos, e de acordo com algumas histórias, o verme é altamente agressivo, liberando um veneno amarelo potente e até causando descargas elétricas fracas, semelhante à das enguias elétricas. Apesar dessas descrições, a existência do verme da Mongólia nunca foi de fato confirmada. O explorador tcheco Ivan McKerley tentou trazer a criatura à superfície em 1990, utilizando explosivos, mas sem sucesso. Ele também tentou localizá-la em 2004, fotografando do alto, mas novamente não encontrou evidências da sua existência. Nesse momento, vamos afundar de vez no oceano da criptozoologia e adentraremos nas águas médias. De agora em diante, não tem como voltar atrás. Olá, bem-vindo às Águas Médias. De agora em diante, as coisas vão começar a ficar um pouco estranhas. E o que é mais estranho do que falar da raça que trabalha nas sombras para controlar a humanidade, os reptilianos. Os reptilianos, ou reptoides, são humanoides que surgem em obras de ficção científica, ufologia e teorias da conspiração. Popularizados por David Icke, eles são descritos como alienígenas capazes de mudar de forma, infiltrando-se em sociedades humanas para manipular estruturas de poder. Icke defende que muitos líderes mundiais como George W. Bush e a rainha Elizabeth II seriam reptilianos ou controlados por eles. A origem da ideia dos reptilianos remonta à literatura pulp, como a história The Shadow Kingdom de 1929. E essa obra foi escrita por Robert E. Howard, que descreveu homens-serpentes capazes de metamorfose e controle mental. Essas histórias se basearam em conceitos teosóficos de civilizações perdidas, como Atlântida e Lemúria. Nos anos de 1940, Maurice Doreal expandiu essas ideias em textos como Mistérios de Gobi, que inspiraram obras posteriores, incluindo os escritos de David Icke como Children of Matrix. Embora alguns relatos de abdução alienígena mencionem seres reptilianos, como no caso do policial Herbert Schimmer em 1967, a ciência considera essas histórias fictícias ou fraudulentas. Porém, pesquisas mostram que uma pequena parcela da população acredita nessas teorias da conspiração. Os reptilianos são seres que lembram lagartos devido à sua pele verde e escamosa. E outro ser que também é ligado à cor verde, dessa vez por conta dos seus olhos, é o Old Green Eyes. Old Green Eyes é uma criatura macabra que teria surgido entre os homens da Guerra Civil Americana, vagando pelos campos de batalha de Chickamauga. Essa guerra, marcada por um dos maiores massacres da história, teria atraído algo maligno, descrito como uma entidade humanoide com olhos verdes brilhantes e uma mandíbula grotesca adornada por presas aterrorizantes. Acredita-se que essa criatura já assombrava a região antes mesmo da guerra, mas foi durante os Dias Sangrentos de 1863 que ganhou notoriedade, sendo vista entre os cadáveres em Snodgrass Hill. E vários relatos ao longo do tempo mantiveram a lenda viva. Visitantes e guardas do Parque Nacional Chickamauga afirmam terem encontrado o Old Green Eyes, ora descrito como o espírito de um guerreiro antigo, ora como algo não humano. Em 1976, Edward Cheney, um guarda florestal, detalhou o encontro arrepiante com a criatura em plena madrugada. Ele a descreveu como tendo cabelos longos, olhos alaranjados e dentes pontiagudos. Quando um carro passou, os seus faróis revelaram a criatura antes que ela desaparecesse misteriosamente na névoa. Outros relatos assustadores incluem acidentes inexplicáveis na década de 1970, nos quais motoristas afirmaram ter perdido o controle do carro após avistarem os olhos brilhantes de Old Green Eyes.
O Old Green Eyes é um monstro com um corpo físico ou espiritual que perturbou uma região durante anos. Porém, o monstro que não tem corpo físico, mas é igualmente perturbador, é o Poltergeist de Enfield, ou melhor, o Horror de Enfield. O Poltergeist de Enfield é um dos casos de atividade paranormal mais famosos da Inglaterra, ocorrido entre 1977 e 1979, em uma casa na cidade de Bridgetown. A história gira em torno das irmãs Janet, de 11 anos, e Margaret, de 13 anos, que alegaram testemunhar fenômenos estranhos como móveis se movendo sozinhos, batidas inexplicáveis nas paredes e vozes demoníacas. Peggy Hogson, mãe das meninas, chamou a polícia após testemunhar uma cadeira aparentemente deslizar pelo chão sozinha. Embora um policial tenha confirmado o relato, não conseguiu provar se o movimento foi causado por forças sobrenaturais. O caso ganhou notoriedade quando investigadores paranormais o consideraram genuíno. No entanto, céticos, incluindo psicólogos e mágicos de palco, apontaram inconsistências nos relatos e sugeriram que as meninas falsificaram alguns dos eventos para chamar a atenção da mídia. Apesar disso, fenômenos como levitação, sons misteriosos e objetos sendo arremessados continuaram sendo relatados, atraindo ampla cobertura da imprensa britânica e alimentando debate sobre a autenticidade do caso. Uma curiosidade interessante é que essa história inspirou diversos documentários e filmes, incluindo Invocação do Mal 2. Agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de uma criatura que em tese seria real, mas mesmo assim tem um certo mistério em volta. Falaremos do macaco de Lois. O macaco de Lois, o Homeranthropoides loisi, é uma criatura enigmática semelhante a um hominídeo que teria sido abatida em 1917. A criatura foi encontrada na fronteira entre Venezuela e Colômbia por François Lois, um geólogo suíço. Ele descreveu a criatura como tendo cerca de 1,60 a 1,65 metros de altura, sem uma cauda e com 32 dentes, características incomuns para macacos conhecidos. De acordo com Lois, ele atirou na criatura enquanto ela e um companheiro macho se aproximavam agressivamente do seu grupo. Apenas a fêmea foi atingida e posteriormente fotografada, enquanto o macho fugiu para a floresta. Após a expedição, Lois manteve o evento em segredo até 1929, quando o antropólogo George Montadon encontrou a foto entre seus arquivos e convenceu-o a publicá-la. A imagem causou alvoroço, levando Montadon a propor o nome científico para a criatura e sugerir que ela fosse um elo perdido na evolução humana. No entanto, a comunidade científica permaneceu cética, com muitos, incluindo o criptozoologista Ivan Sanderson, argumentando que se tratava apenas de um macaco-aranha. Críticas apontavam que a foto não oferecia referências confiáveis para determinar o tamanho do animal. Com o passar do tempo, o consenso científico foi de que o macaco de Lois era de fato um macaco-aranha com o rabo cortado, ou uma espécie exótica ainda não documentada. Saindo da terra e indo para o céu, vamos falar de um pássaro aterrorizante, o macalala. O macalala é descrito como uma ave gigantesca, ainda maior que um avestruz, com pernas longas e uma cabeça que lembra uma ave de rapina. Seu nome, que significa fazedor de barulho, se deve ao som alto produzido por suas asas, que terminam em placas córneas que batem uma nas outras. A criatura é conhecida como um exímio voador, apesar do seu porte, e tem hábitos necrófagos, alimentando-se de carniça. Embora imponente, o macalala é extremamente tímido e arisco, sendo quase impossível aproximar-se dele sem uma estratégia. Segundo alguns relatos, caçadores locais precisavam se fingir de mortos para atrair a ave e abatê-la de perto. Curiosamente, as descrições do macalala trazem semelhanças com os chamados pássaros do terror, que teriam sido extintos há milhões de anos. Fizemos uma viagem pela terra com o macaco de Lois e uma pelo céu com o macalala. Agora vamos andar na água com uma criaturinha bem sinistra, o Nigen. O Nigen é uma figura do folclore japonês moderno e surgiu em meados dos anos 2000 como uma criatura humanoide aquática que supostamente habita os oceanos. A sua história começou em fóruns japoneses como o Chu Channel, onde se afirmou que tripulantes de um navio de pesquisa de baleias teriam visto a criatura próxima à Antártida. Inicialmente confundida com um submarino, ela desapareceu nas ondas antes que pudessem investigá-la. A partir de então, o Nigen ganhou notoriedade como um ser misterioso, reforçado por supostas evidências visuais como imagens capturadas pelo Google Earth em 2005 e vídeos de aquários japoneses.
O ninguém é descrito em duas formas principais. A mais comum o apresenta com uma cintura massiva, semelhante a uma baleia, com cerca de 20 a 30 metros de comprimento. Ele teria traços anatômicos humanos, incluindo rosto humanoide, braços e mãos gigantescas. Já na segunda forma, menos relatada, é de um ser terrestre menor, com uma grande cabeça e pernas humanoides, vagando pelas regiões geladas da Antártida. A sua coloração seria azul clara, com uma boca larga e olhos que variam entre pequenos e grandes. Apesar das descrições assustadoras, muitas das alegações sobre o ninguém foram desmentidas, sendo atribuídas a fenômenos naturais como icebergs ou formações rochosas. Dito isso, vamos fazer uma pequena viagem no tempo e iremos para as colinas de Examor na década de 80, conhecer a temida fera de Examor. A besta de Examor é descrita como um grande felino de coloração preta ou cinza escuro, com olhos verdes brilhantes e um rabo longo. Avistada principalmente nas colinas de Examor, na Inglaterra, durante os anos de 1980, a criatura ganhou notoriedade após uma série de ataques a rebanhos. Em 1987, cerca de 200 animais foram mortos em uma fazenda, e um caso notório em 1995 envolveu uma ovelha encontrada com a garganta arrancada e ferimentos que iam das orelhas aos ombros. Além disso, relatos indicam que a criatura seria extremamente ágil e capaz de saltar cerca de mais de 6 pés de altura. Os ataques apresentam características típicas de grandes felinos, como a preferência pelo pescoço das vítimas, algo incomum em cães ou raposas. Contudo, o problema é que Examor não possui predadores nativos desse porte. Investigações sugeriram que a besta poderia ser resultado de uma microevolução ou cruzamento entre pumas e leopardos, criando uma nova espécie adaptada ao ambiente local. Embora improvável, essa teoria explica o comportamento reservado e noturno do animal, semelhante ao de uma pantera. Mudando completamente de assunto, uma criatura que é bem parecida com o monstro do Lago Ness é o Mokelemembe, e vamos falar um pouco dele agora no vídeo. O Mokelemembe, cujo nome significa aquele que interrompe o fluxo dos rios, é um dos criptídeos mais famosos do continente africano. Ele habita os afluentes do Rio do Congo e é descrito como um gigante semelhante a um dinossauro saurópodes, com um longo pescoço e um corpo maciço. Apesar da sua popularidade na criptozoologia, não há qualquer evidência científica que comprove sua existência. Durante o início do século XX, a descrição do Mokelemembe foi moldada pelo fascínio do público com dinossauros. Ele passou a ser associado a ideias imprecisas sobre essas criaturas, com várias expedições tentando capturá-lo ou encontrar provas da sua existência. Grande parte dessas investigações foi conduzida por grupos criacionistas da Terra Jovem, que viam Mokelemembe como uma oportunidade para desafiar a teoria da evolução. Para eles, a descoberta de um dinossauro vivo seria uma evidência contrária ao consenso científico sobre a extinção dessas espécies. Embora amplamente desacreditada por biólogos e paleontólogos, a lenda continua a atrair curiosidade, sendo tratada como um ícone da criptozoologia e da pseudociência. O paleontólogo Donald Protero, crítico da busca pelo Mokelemembe, observa que as expedições geralmente carecem de rigor científico, sendo realizadas principalmente por criacionistas e não por especialistas em vida selvagem. O Mokelemembe lembra um dinossauro, assim como seu parente, o monstro do Lago Ness, mas agora falaremos de uma criatura pequenininha, porém demoníaca, o demônio de Dover. O demônio de Dover é um criptídeo cuja lenda surgiu após uma série de 3 avistamentos em abril de 1977 na cidade de Dover, em Massachusetts. Ele foi descrito como uma criatura humanoide de pele clara e aparência peculiar, com uma cabeça desproporcionalmente grande e ovoide, membros longos e finos e olhos brilhantes, relatados como laranjas ou verde, dependendo do avistamento. O seu corpo pequeno e a ausência de traços faciais como nariz e boca deram origem a comparações com alienígenas e figuras mitológicas, como Manegish da cultura Cree. O primeiro avistamento foi feito por William Bartlett, que viu a criatura agarrada ao muro de pedras enquanto dirigia. Ele relatou seus olhos brilhantes e uma postura incomum. Mais tarde, John Baxter também teria encontrado a criatura observando-a perto de uma árvore, onde parecia se equilibrar com seus dedos longos.
O último relato veio de Abe Brabham e Will Tator, que a avistaram agachada na estrada. Os desenhos feitos pelos 3 testemunhos mostraram traços semelhantes, mas houve divergências quanto à cor dos olhos e outros detalhes. Desde então, o demônio de Dover tem alimentado debates e teorias conspiratórias. Alguns acreditam que ele poderia ser um ser alienígena ou uma criatura mitológica, enquanto outros sugerem confusões com animais ou com um alce. No entanto, especialistas como Lauren Coleman, que cunhou o nome Dover Demon, descartou a hipótese do alce, devido ao tamanho e comportamento incomuns da criatura relatada. Agora entraremos em uma espécie de criaturas um tanto perturbadoras, os Skinwalkers. Na cultura navarra, Skinwalker é uma figura temida e maligna associada à bruxaria antiga. A palavra Skinwalker significa aquele que anda sobre 4 patas e descreve uma bruxa capaz de se transformar em um animal, possuir ou até mesmo disfarçar-se de outra pessoa. Essa figura é considerada a antítese dos valores navarros, que prezam curandeiros e trabalhadores culturais conhecidos como homens e mulheres da medicina, que praticam a magia para o bem. Em contraste, os Skinwalkers utilizam a magia de forma corrupta, manipulando forças malignas para alcançar seus objetivos. Os Skinwalkers podem se transformar em diversos animais, sendo frequentemente associado a criaturas como coiote, um símbolo da astúcia e engano, ou até mesmo outros animais que carregam presságios de morte. Uma das habilidades temidas dos Skinwalkers é a de possuir tanto pessoas quanto animais, usando seus corpos para agir de maneira maléfica. Historicamente, as histórias navarras sobre Skinwalkers podem envolver encontros mortais ou dramáticos, mas as tradições culturais navarras enfatizam que esses encontros acontecem longe de casa, e que os Skinwalkers podem ser afastados sem grandes confrontos, ao contrário da maneira como essas histórias são muitas vezes retratadas em versões externas. Na visão navarra, os Skinwalkers representam uma corrupção da sabedoria ancestral. São indivíduos que, ao aprenderem magia, optam pelo caminho sombrio, virando bruxos que espalham o mal. As lendas sobre esses seres são sigilosas dentro da cultura navarra, com muitos navarros evitando falar sobre o assunto com pessoas de fora, pois acreditam que discutir sobre os Skinwalkers pode trazer maldições ou atrair a sua presença. Skinwalkers são verdadeiros monstros, e outro monstro bem macabro da criptozoologia é o monstro de Flatwoods. O monstro de Flatwoods, também conhecido como monstro do condado de Braxton, surgiu em 12 de setembro de 1952, quando várias testemunhas relataram ter visto uma estranha criatura após o avistamento de um objeto brilhante no céu noturno. A criatura foi descrita como uma figura alta, com cerca de 2,1 metros, um corpo preto e um rosto iluminado por dentro, com olhos não humanos e uma cabeça alongada com formato de diamante. O seu corpo, que parecia ser revestido por um exoesqueleto escuro, foi confundido com uma sombra, e alguns relataram não ter visto braços, enquanto outros mencionaram braços longos e pegajosos terminando em garras. Além disso, foi associada a uma bola de luz vermelha, que alguns acreditavam ser um tipo de transporte utilizado pela entidade. 50 anos depois, alguns investigadores sugeriram que a luz avistada poderia ter sido um meteoro e que a criatura era na verdade uma coruja das torres empoleirada, cujo formato foi distorcido pela sombra. No entanto, muitos continuaram a acreditar que a criatura era um ser alienígena, o que trouxe grande turismo para a cidade de Flatwoods. Há ainda relatos de encontros semelhantes em que testemunhas afirmaram ter visto uma criatura com características idênticas, e alguns até atribuíram doenças e sintomas como irritação nasal, inchaço na garganta e convulsões a uma névoa emitida pela criatura, sugerindo que os efeitos poderiam ter sido causados por alguma substância liberada durante o encontro. Esses sintomas foram analisados como possíveis reações a uma virose ou histeria causada por um evento traumático. Os relatos do monstro de Flatwoods continuam a alimentar teorias ufológicas, com alguns afirmando que a entidade poderia ser um reptiliano. E outro monstro bem conhecido pelos amantes da criptozoologia é o terror dos céus, conhecido como Thunderbird. O Thunderbird, ou Pássaro do Trovão, é uma criatura lendária da cultura dos povos indígenas da América do Norte.
Ele é considerado um ser sobrenatural de poder e força impressionantes. O Thunderbird é frequentemente retratado na arte, canções e histórias orais de muitas culturas da costa noroeste do Pacífico, mas também é encontrado em várias formas entre alguns povos do sudoeste americano, costa leste dos Estados Unidos, Grandes Lagos e também nos índios das planícies. O seu nome vem da crença que seu voo gerava trovões e relâmpagos, e sua presença era associada a mudanças climáticas repentinas. Relatos antigos falam de uma criatura com penas brilhantes, olhos luminosos e um bico forte o suficiente para capturar baleias, enquanto avistamentos modernos o descrevem como semelhante a um pterossauro. Ao longo dos séculos, o Thunderbird foi visto tanto como um protetor quanto como um presságio de desastres. Algumas tribos o consideravam um espírito guardião, que enfrentava serpentes monstruosas e protegia a humanidade, enquanto outras viam suas aparições como um aviso de eventos catastróficos. Histórias sobre encontros com essas criaturas surgem até hoje, especialmente em regiões montanhosas e florestais, onde moradores afirmam ter visto enormes asas descomunais cruzando os céus. Saindo dos céus caóticos, vamos voltar mais uma vez para a água e falar mais uma vez de um parente do monstro do Lago Ness e do Mokele-mbembe, o Ogopogo. O Ogopogo, também conhecido como Naikata nas tradições das Primeiras Nações, é uma criatura lendária que habita o lago Okanagan, na Colômbia Britânica, no Canadá. De acordo com o folclore dos povos indígenas da região, o Ogopogo é uma entidade sobrenatural que possui grande poder e intenções malignas. A palavra Ogopogo pode ser traduzida como demônio da água ou criatura sagrada da água, e em muitas histórias acredita-se que ele exige sacrifícios para garantir uma travessia segura no lago. Naitaka é descrito como um ser que pode criar tempestades violentas com sua cauda, afundando embarcações e suas vítimas. Com o tempo, a história do Ogopogo foi misturada com a cultura popular, tornando-se um ícone turístico e uma parte importante da identidade do Lago Okanagan. Expedições mais recentes de investigação, como expedições que buscaram por evidências no fundo do lago e imagens térmicas de helicóptero, têm alimentado a crença em sua existência, mas muitos especialistas sugerem que as evidências encontradas, como carcaças de animais e rastros térmicos, podem ser explicadas por outros fenômenos naturais. Apesar disso, avistamentos continuam a ser relatados, com testemunhas descrevendo o Ogopogo como uma criatura grande em forma de serpente. Agora, para finalizar as Águas Médias, vamos falar de um dos criptídeos mais macabros da criptozoologia, um ser tão bizarro que parece um literal demônio, o Goatman. O Goatman, ou Homem-Bode, é uma criatura que mistura características humanas e de cabra, com a cabeça e os membros traseiros de uma cabra e o corpo de um homem. A lenda teve origem em Maryland, mas é conhecida em várias regiões próximas, sendo frequentemente associada a áreas rurais e florestais. De acordo com a história, o Goatman seria um cientista que trabalhava no Centro de Pesquisa Agrícola de Bestville, e após um experimento com cabras dar errado, ele sofre uma mutação, transformando-se na criatura meio homem e meio cabra. Desde então, ele teria se tornado agressivo, atacando carros e casais que via, carregando um machado de 2 lâminas. A lenda do Goatman ganhou popularidade principalmente em 1971, quando um cão morreu e a culpa foi atribuída à criatura pelos moradores locais. Segundo o folclorista Barry Pearson, essas histórias começaram a circular muito antes, mas a partir desse episódio, os rumores se intensificaram, especialmente entre os adolescentes. Eles contavam histórias sobre a criatura perseguindo casais em locais como Fletcher Road, uma estrada conhecida por ser frequentada por casais em busca de privacidade. Há algumas variações na história, com algumas versões descrevendo Goatman como um velho eremita que vive na floresta e é visto sozinho à noite, andando pelas estradas desertas. E com isso, finalmente terminamos as Águas Médias e meiamos o iceberg. O próximo tópico será as águas profundas. Daqui em diante vamos ver criaturas no mínimo perturbadoras. Moving up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. Boom, 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 boom. Moving up and down again. There's no discharge in the war.